Sorrei. Monogatari é uma série bem abrangente, com diversos mangás, light novels, animes e filmes. E por ser um conteúdo tão extenso, é inevitável que, como uma obra grande, tenha questões diversas sobre o conhecimento geral dos telespectadores e também o obscuro. O vídeo de hoje vai explorar o massivo iceberg de Monogatari, produzido em terras brazucas pelo Kilo, administrador da página Monogatari BR no Twitter. Todos os direitos do iceberg devem ser dados a ele pelo seu incrível trabalho para juntar tantas informações e também por disponibilizar o contexto no Tumblr da página. Iremos deixar todos os links na descrição, então deem uma olhada ou apoiem ele sendo seguidor. É de graça e só leva alguns segundos. O direito das obras devem ser dados aos seus devidos autores. Sendo assim, agradecemos ao Kilo pelo excelente trabalho em trazer o iceberg de Monogatari Series. Nissho Ishin. Nissho Ishin, romantizado como Nissho Ishin, é o autor da série Monogatari. Nascido em 1981 no Japão, ele abandonou a faculdade de Ciências Políticas para se tornar um autor literário. Aos 20 anos de idade, ele ganhou o prêmio Mephisto de Melhor Mistério de 2002 com sua obra Ciclo de Decapitação, A Sábia Azul e o Usuário de Bobagens. Características do seu trabalho são ditas como uma mistura de insanidade e senso comum, em situações impossíveis e rodeados de mistérios. Diálogos carregados de jogos de palavras, linguagem áspera e livre acesso à referência de outras obras. Nissho nunca foi visto em público, e fotos de sua aparência são desconhecidas. Algumas de suas outras séries, que inclusive já ganharam adaptação animada, são Zaregoto, Katanagatari e Bishounen, além de também já ter escrito oficialmente para outras obras como Death Note, JoJo's Bizarre Adventure e XX-Holic. Vofan. Nascido em 1980, Dai Uehon, conhecido como Vofan, é um ilustrador e fotógrafo taiwanês responsável pelo design de personagens da série Monogatari. Sua arte é conhecida pelo uso de cores pastéis e iluminação natural. Como não há ilustrações de personagens masculinos dos livros de Monogatari, é comumente conhecido que ele não participou da criação dos visuais masculinos para o anime. Porém, o próprio revelou em suas redes sociais sua participação com esboços dos personagens masculinos. Anime. Em julho de 2009, a série Monogatari ganhou sua adaptação para anime, pela Shaft. Fundado em 1975 em Tóquio, o estúdio inicialmente não produziu muitos trabalhos independentes, mas auxiliou outros estúdios como Gainax e TNK. A partir de 2005, passou a ter na maior parte de suas produções a supervisão de um trio de diretores composto por Akio Kishimbo, Shinyo Onuma e Tatsuya Oishi, que desempenharam um papel vital nas primeiras decisões estilísticas de suas obras. Como principais nomes na direção da série Monogatari, podemos destacar Shimbo como diretor-chefe, Oishi como diretor e principal responsável pelo estilo único pelo qual a adaptação se tornou conhecida, dirigindo Bakemonogatari e Kizumonogatari, e então Tomoyuki Itamura, como diretor a partir de Nissemonogatari. O anime teve como design de personagens Akio Watanabe. Aberturas. As aberturas do anime de Monogatari são muito especiais, por serem únicas para cada arco da história, por vezes trocando até de um episódio para o outro, e são cantadas pelas respectivas heroínas que dão nome ao arco. Cantadas pelas dubladoras originais acreditadas com o nome das personagens, as aberturas possuem revisão de Nissho Ishin e fazem parte do desenvolvimento das personagens. Alguns arcos receberam aberturas apenas da versão Blu-ray, como Hitagi Rendezvous e Sodachi Lost. Alguns receberam versões alternativas, como Tsubasa Cat, versão TV e versão Blu-ray, e outros receberam músicas alternativas, como Fast Love, de Hitagi End. Hitagi é também a única personagem a receber uma abertura fora de um arco próprio dela, com Futa Kotome, em Karen B. A única exceção à regra de as personagens que cantam é a Shinobu. Em uma entrevista, Maya Sakamoto, a voz de Shinobu, disse: "Para mim, meu trabalho como cantora não é tanto um trabalho, mas sim uma maneira de me expressar, e é por isso que eu devo escrever minhas próprias letras e cantar sob meu próprio nome. É por isso que, como regra, eu não canto músicas de personagens." A compositora responsável pelas aberturas e encerramentos da série é a musicista Meg Rock. Já os encerramentos da série, ditos como músicas temas das temporadas, são cantadas por artistas convidados ilustrados por Hajime Ueda. Episódios 13 ao 15. O anime de Bakemonogatari foi inicialmente planejado para ter 15 episódios, em julho de 2009. Porém, por problemas de produção, encerrou-se com 12, e os 3 episódios restantes foram disponibilizados no site oficial, com o episódio final sendo lançado em junho de 2010. Mangá. Em março de 2018, a série ganhou sua adaptação para mangá, escrito e ilustrado por Oh, Great, com revisão de Nissho Ishin e design de personagens de Wofan. Apesar de manter o título Bakemonogatari, o mangá vai muito além dos livros do mesmo título, adaptando praticamente toda a história que abrange os personagens de Tsubasa Hanekawa e Shinobu Shino até a Final Season.
O mangá teve duas versões simultâneas em lançamento, a edição regular e a edição especial. A especial contém cartões ilustrados por artistas convidados e um conto curto escrito por Nishio. Monstruosidades. Kai, que significa aparição, esquisitice, ou como oficialmente traduzido, monstruosidade, é a manifestação do sobrenatural na obra. Monstros, demônios, deuses e etc. A série adota o conceito de que monstruosidades passam a existir por causa da crença humana de que eles existem. Essa ideia pode ter algumas possíveis referências, como o conceito esotérico do egrégora ou a forma-pensamento da teosofia. Em sumo, ambos dizem que a energia coletiva de pensamentos ou sentimentos podem trazer à realidade seres, objetos ou entidades. Embora as monstruosidades venham dos humanos, elas não são totalmente dependentes deles, mas podem vir a perder a sua forma ou se modificarem caso passem a serem enxergados de outra maneira. O contato com uma monstruosidade pode causar sintomas, fazendo com que a vítima se torne uma ou a parte dela. Aqueles que tiveram contato com uma tendem a atrair ou serem atraídos por mais delas. Quadros piscando. Uma das peculiaridades da direção do anime são os quadros que piscam durante os episódios, sendo textos, imagens ou apenas cores. Além de estética, a principal função dos quadros é delimitar o corte e o ritmo das cenas. No início, os quadros de texto costumavam ser a contraparte da cena dos livros, como se o livro entrasse na animação. Mas com o passar das temporadas, os textos passaram a ser as linhas de pensamentos e as impressões dos personagens. Os quadros com imagens tendem a ser ilustrações alegóricas, simbolismos ou mesmo a representação literal daquilo que o personagem diz. Os quadros pretos e vermelhos são os piscares de olhos, como se determinasse o ponto de vista da cena, e os quadros coloridos representam os personagens através de sua principal cor. Contos curtos. Contos curtos são as histórias extras lançadas em diversas mídias, como revistas, mídias físicas do anime e mangá. São escritas pelo próprio Nishio Oishin. De maneira geral, são conversas divertidas, onde os personagens debatem sobre algum assunto, com fins de desenvolvimento pessoal deles. De alguma maneira, todos os contos são canônicos, alguns até relacionados à trama e referenciados nos livros, com algum personagem dizendo para que você leia tal conto. Heroine Book. Livro das Heroínas é uma série de revistas lançadas pela Kodansha, de setembro de 2013 a dezembro de 2022. Com 8 volumes, as revistas trazem detalhes, ilustrações e contos curtos sobre as heroínas em destaque. Em ordem, os volumes são Tsubasa Hanekawa, Mayoi Hachikuji, Shinobu Shino, Nadeko Sengoku, Hitage Senjogahara, Suruga Kambaru, Fire Sisters e Yotsuki Ononoki. Referências a outras obras. A série Monogatari é repleta de referências, não só as que o autor faz nas novelas, mas também as que o estúdio Shaft faz na adaptação animada. São tantas referências que em um único episódio pode haver uma dezena delas. Rainy Devil. O demônio chuvoso é uma monstruosidade que se manifesta para realizar de forma distorcida os desejos feitos a uma parte do demônio. Sua aparência é a de um humanoide, semelhando-a com um macaco coberto por uma capa de chuva. Suas origens são diferentes nos livros e no mangá. Nos livros, sua origem é de um garoto que se perdeu na floresta e foi morto por macacos. No mangá, é uma vítima de um serial killer que teve sua pele arrancada e é pendurada como uma capa. A pata do macaco de Suruga é uma referência ao conto de horror gótico, A Pata do Macaco, do escritor inglês W. W. Jacobs. Rainy Devil é na verdade a personificação da autodisciplina de Toei Gaen, que se manifestou na sua adolescência e foi selado como uma pata do macaco, que posteriormente foi passado para Suruga. O custo do amor. 298 ienes, aproximadamente R$ 9,97, no capítulo 3 de Nisei Monogatari 1, Mayoi em uma piada diz que estavam vendendo amor em uma loja de conveniências ali perto por 298 ienes. De trás para frente, os números podem ser lidos como Hachi, Ku, Ji. Resumir em uma palavra, dinheiro, meu amigo. Calma aí, tem que ser algo mais importante que isso. Ah, e tem alguma outra coisa nesse mundo que importe mais que dinheiro? Claro que tem! Tipo amor! Hein? Amor? Ah, sim, eu conheço amor. Eu vi a venda numa loja de conveniência um tempo atrás. Amor sendo vendido numa loja dessas? Pois é, e por 298 ienes. Koyomi Monogatari. Koyomi Monogatari é o 14º livro da série e a 8ª temporada animada. Sua exibição animada se deu online por meio de um aplicativo de celular próprio. A peculiaridade dos capítulos/episódios é que cada arco acontece aproximadamente com um mês de diferença entre eles, dando assim a lógica ao título Conto de Calendário. Por causa disso, sua posição em ordem cronológica acaba por causar confusão, sendo necessário ler/assistir intercalando entre outros títulos. Sua estrutura de histórias curtas e individuais é semelhante aos contos curtos. Em seu lançamento norte-americano, o livro foi dividido entre duas partes, Calendar Tale, Part 1 and 2. Deisho é a melhor garota. É um meme da comunidade. Por vezes a comunidade entra em debate sobre qual a melhor waifu da série, por diversos motivos. Então surge alguém colocando Deisho Kaiki no meio.
Independentemente da piada envolvendo gêneros, Deisho acabou por ser um personagem muito querido por suas excentricidades e participação em tramas importantes. Fora o protagonista, Deisho é o único personagem masculino a narrar uma história, e o primeiro masculino a cantar uma música de abertura, Kogarashi Sentiment, de Koi Monogatari. Rostos dos pais são escondidos. Os quase nunca mostrados pais dos personagens possuem seus rostos ocultados. O anime optou por mantê-los às escondidas como personagens com quase nenhuma visibilidade que são nos livros. Poucas foram as exceções em que eles tiveram algum tipo de descrição nos livros, e menos ainda um visual. Os familiares que se destacam por ter um design de personagens próprios são o patriarca da família Senjogahara e a matriarca da família Araragi. No mangá, o papai Senjogahara ganhou um destaque maior, sendo ele o conselheiro de Tsubasa, no lugar da mamãe Araragi, na adaptação do arco Tsubasa Tiger. No anime, a mamãe Araragi tem cenas a mais também, como em Koyomi Monogatari. Cena da escova de dentes. A icônica cena da escova de dentes. A cena em questão acontece no capítulo 3 de Nisei Monogatari 2, e no episódio 8 do anime de Nisei Monogatari. Na ocasião, Karen pede a Koyomi para apresentá-la a Suruga Kambaru. Eis então que Koyomi sugere um desafio, ter seus dentes escovados por ele. Koyomi sugere que deixar alguém escovar seus dentes é um teste mínimo para suportar as perversões sexuais de Suruga. A cena virou meme pela sua direção extremamente pretensiosa, misturando sexualização e música clássica. Cena das escovas. Referência aos contos curtos Karen Brushing e Tsukiji Brushing, lançados na revista Heroine Book 7 Fire Sisters. Os contos são narrados por suas respectivas heroínas, e são meio que uma continuação e evolução da cena da escova de dentes. Em Karen escovando, Karen reclama de dor após escovar os dentes, o que faz Koyomi e sua ajudante loira mascarada criarem um consultório odontológico improvisado para tratá-la. Em Tsukiji escovando, Tsukiji se queixa por pisar em seu próprio cabelo ao tentar escová-lo, fazendo Koyomi e sua ajudante loira mascarada criarem um salão de cabeleireiro provisório para cortar o cabelo dela. No fim, os contos são um pretexto para que Koyomi seja um pervertido, curando suas irmãzinhas com sua própria saliva, enquanto Shinobu reprova este método. Clube de Ocultismo. O Clube de Pesquisa Ocultista foi o grupo do qual Izuku Gaen, Memi Yoshino, Deishu Kaiki, Yozuru Kagenoi e Tadatsuru Teori faziam parte durante a faculdade. Os membros estudavam o sobrenatural e jogavam shogi. Embora apenas Izuku e Memi levassem a sério o clube, eles foram responsáveis pela ressurreição e criação da Tsukogami conhecida como Yotsugi Ononoki. Como consequência, cada membro sofreu uma maldição correspondente ao pedaço da boneca em que participou. Pela cabeça, Izuku foi forçado a saber tudo. Pelas pernas, Yozuru e Tadatsuru foram forçados a não tocar o solo. E pelo torso, Deishu e Memi, bom, ainda não nos foi revelado quais são as suas maldições. Águas Rasas, r/Araragi. Essa é a comunidade de língua inglesa de Monogatari Series. Com mais de 150 mil membros no Reddit, a comunidade é responsável pela criação e divulgação da tradução não oficial dos livros. Na postagem Progresso das traduções de arcos ainda não animados, contos e outros materiais adicionais. Nas postagens Projeto de Tradução de Contos, em inglês. Além de também um arquivo de curiosidades da Gaen, um documento que reúne diversas informações planilhadas da série, criado por um dos principais membros da comunidade, Max Defoe. Maze Monogatari. Maze Monogatari, o conto de misturas, é uma minissérie originalmente lançada durante a exibição cinematográfica de Kizu Monogatari, durante janeiro de 2016 e janeiro de 2017, apresentando uma série de 12 contos de Monogatari com participações especiais das personagens de outras obras de Nishio Ishin. Em fevereiro de 2019, o material foi encadenado com a adição de mais 3 contos originais. Apesar de até possuírem espaço na cronologia de Monogatari, os contos são vistos como uma forma de "e se", não sendo considerados canônicos. As outras séries de Nishio Ishin que fazem parte deste conto são Boukyaku Tantei, Saikyo, Densetsu, Bishounen, Seikai, Risuka, Katanagatari, Ningen e Zaregoto. Mijikana Monogatari. Mijikana Monogatari, o Contos Curtos, é uma compilação encadenada oficial dos contos curtos da franquia. Anunciado para setembro de 2024, o material traz um lote de 33 contos curtos já publicados e mais 6 originais, escritos por Nishio Ishin. O livro foi originalmente anunciado no final da edição especial do mangá, no conto Tsukiji Endless. Entre os contos inéditos estão 2 dos contos, Deku Past e Shinobu Future. São os destaques que inspiraram a música tema de encerramento da temporada animada Of and Monster, Tsubasa Lion. Tsuki Monogatari Capítulo Cruzado Tsubasa Leão é um conto colaborativo com Sangatsu no Lion, lançado como material bônus no volume 2 da edição especial de Sangatsu no Lion, setembro de 2016. No conto escrito por Nishio Ishin e ilustrado por Chika Umino, Tsubasa vai atrás da ajuda de Rei Kiriyama para decifrar um enigma que envolve Shogi em uma carta deixada por Sodachi. Kimi to Nadeko. Nadeko e Você é um mangá em 3 capítulos publicados como material extra em revistas mídias físicas do anime. Na história, Nadeko Sengoku é uma estudante do fundamental que tem seu amor disputado entre um aluno recém-transferido e um amigo da infância. Escrito por Nishio Ishin e ilustrado por Ema Toyama, esboços desse mangá podem ser vistos no quarto de Nadeko, no anime de Koi Monogatari, Astrologia do Gato.
Os 12 signos astrológicos do gato é um material da revista Heroine Book No. 1, Haneko Tsubasa, ilustrado por Mahajime Ueda e escrito por Nishi Oishin. No material, Black Hanekawa nos apresenta 12 signos baseados em felinos, ou algum trocadilho com em que seu signo é baseado na sua novel favorita, o Caracol Perdido. O Caracol Perdido é um material da revista Heroine Book 2, Hachiko de Mayou, ilustrado por Haritama Hiroki e escrito por Nishi Oishin. O material consiste em um livreto de figuras feitas por Mayoi, onde ela conta a história de um caracol perdido. Madogatari. Foi um evento de exposição de arte colaborativa entre Monogatari Series e Pela Mad Madoka Mágica, em comemoração ao 40º aniversário de Sword Shaft, em 2015. O evento acabou se estendendo para jogos mobile da época, Monogatari Puck Puck e Magia Record Madoka Mágica, onde ambos trocaram personagens. Koyomi History. Koyomi História é um conto animado lançado no Blu-ray de Monogatari. O conto é um vídeo curto de ponto de vista de Koyomi sobre as heroínas da série. Ad Track. Caminhão publicitário foi uma propaganda utilizada para promover o anime de Hana Monogatari, em agosto de 2014. Na ocasião, um caminhão circulou pelo Japão anunciando a série com as vozes de Suruga Kambaro e Koyomi Araragi. A versão do áudio com a voz de Koyomi hoje é considerada uma mídia perdida. Ougi Oshino. Ougi Oshino é apresentada como uma estudante no primeiro ano do colégio Naoetsu, como sendo sobrinha de Oshinomemi. Ougi nos é revelada como uma monstruosidade, a personificação da autocrítica de Araragi. Ougi tem o propósito de dar fim aos casos inacabados de Koyomi, dos quais ele se culpa de alguma maneira. Sua presença no iceberg se dá pela lógica da sua criação, que é Koyomi. Ao conhecer uma entidade que corrige erros, a escuridão, acabou dando forma à sua própria autocrítica através dos poderes de criação de Shinobu, que havia devorado Seishiro ou Shishirui, que por sua vez havia absorvido a capacidade da família Gaen de criar monstruosidades ao tocar em Suruga. Hana Monogatari. Na linha do tempo, Hana Monogatari é o título mais avançado cronologicamente até a Final Season. A história se passa após o término da Final Season, após Oku Owari Monogatari, embora faça parte da Second Season. Isso se dá pela natureza da Second Season se agrupar de histórias em que as heroínas como narradoras resolvem suas pendências da adolescência, não seguindo uma ordem cronológica, mas sim temática. Ordem de lançamento versus cronológica. Muito se debate a respeito de qual ordem assistir a série Monogatari, a de lançamento ou cronológica. Bom, a mais indicada acaba sendo a ordem do autor, que é a ordem no qual os livros foram lançados e que se assemelha muito com a ordem de lançamento do anime, sendo a maior discrepância com os livros do filme de Kizumonogatari, que por problemas de produção demoraram muito a serem lançados. A ordem cronológica não é tão indicada por ser necessário ficar trocando entre temporadas, e às vezes até entre cada episódio para se acompanhar a linha do tempo. Na dúvida, assista pela ordem que o anime foi lançado e apenas coloque os filmes de Kizumonogatari em segundo, ou até mesmo em primeiro lugar, algo que o próprio autor no prefácio do livro diz que pode ser feito perfeitamente. Imagens obscuras nas aberturas. Provavelmente faz referência à abertura de Tsubasa Cat, Sweet Sugar Nightmare, em Bakemonogatari. A abertura possui diversas cenas que fazem associação à solidão, estresse, depressão, suicídio e abuso sexual. Existem duas versões da abertura, sendo a versão da TV, a que Tsubasa é interpretada por uma pessoa real que aparece nua. Mayoi Snail vs Mayoi Mai Mai. O segundo arco de Bakemonogatari, apesar de comumente conhecido como Mayoi Snail, a escrita original é Mai Mai, ao invés de Snail. Ambos significam caracol, ou talvez até mesmo mais especificamente Mai Mai seria caramujo, sendo até uma maneira de se diferenciar do arco Mayoi Snail, esse sim com a escrita Snail, de Yoi Monogatari, potencial de Koyomi. Em Kizumonogatari, Koyomi se torna um servo da vampira que é dita como a maior de todas as monstruosidades, tornando-se assim talvez o segundo maior e único capaz de rivalizar com Killshot. Ele se torna um vampiro completo, com todas as clássicas vantagens e desvantagens de um, com o acréscimo das vantagens serem potencializadas graças à linhagem da Killshot, sendo um exemplo sua super regeneração, podendo reconstruir membros inteiros em segundos. O potencial da força de um servo se dá pelo nível de força de seu mestre. Assim, quanto mais forte ou fraco Killshot é, mais forte ou fraco fica o vampirismo de Koyomi, podendo voltar a ser humano se ela morrer. Por essa lógica, se dá concluindo o arco Koyomi Vamp, deixando-a em um estado de quase morte. Killshot quase não é uma vampira, e Koyomi quase se torna um humano. Doença da Hitagi. A doença que afligiu Hitagi durante o Fundamental não é nomeada na obra. Dos poucos detalhes mencionados, temos que era uma doença terrível de que todos já ouviram falar, e de que era uma chance em 10 de sobreviver. Além disso, após uma grande cirurgia, a personagem ficou com uma cicatriz nas costas. Uma suposição dos fãs aponta que o câncer pode ser uma simbologia da personagem. Ela é comumente associada a caranguejos por causa de seus grampeadores. Foi amaldiçoada por um deus caranguejo, e é do signo de câncer, que tem como símbolo um caranguejo. Hitagi Tsundere. Tsundere é um arquétipo de personagem de comportamento inicialmente agressivo, mas que se torna amável. Muito se discute se Hitagi se encaixa nesse padrão de personagem ou não, já que a mesma se autoproclama uma. Além de que Meme também se refere a ela como uma. Porém, Hitagi não é necessariamente uma tsundere, já que a mesma após uma impressão inicial se demonstra bem aberta aos seus sentimentos, e até proativa em querer se relacionar.
Sua falta de jeito em se expressar é facilmente explicada por seu período de isolamento enquanto estava doente. Até mesmo sua violência com o protagonista pode ser explicada como um exagero da percepção dele, já que a personagem não demonstra tamanha agressividade do ponto de vista dos outros. Além disso, a própria personagem tem noção de seus comportamentos, diversas vezes apontando quanto ela às vezes se perde em seu personagem tsundere e como se alterou durante a série. Dimensão de bolso da Hitagi. Refere-se à quantidade absurda de artigos de papelaria que Hitagi carrega consigo, mesmo ela dizendo que acha até mesmo as roupas do corpo pesadas. Bom, isso é na verdade um exagero do estúdio Shaft para. Trata-se apenas de uma representação propositalmente absurda, que até algumas vezes são baseadas nas impressões de Koyomi como narrador. Otomegatari. Otomegatari foi um bloco brasileiro de Monogatari por MATLAB e Fenris Lupus, em 2013. O blog era dedicado a análises, discussões, resumos e algumas traduções, e outros aspectos da cultura pop japonesa. Conhecido por seu conteúdo semanal, detalhado explorando temas, simbolismos e nuances da obra, o blog teve seu fim em 2018 por desinteresse pessoal dos criadores. Águas Médias. Undead. Morto-Vivo é o tema de encerramento da temporada animada de Elf Monster, cantado pela dupla Yoasobi. A música teve consultoria de Nishio Ishin e base em 2 contos curtos inéditos lançados em Mijikana Monogatari, Nadeko Passado e Shinobu Futuro. A música traz diversas referências à obra e trechos que aludem a Yotsugi, Nadeko e Shinobu. Carta narrada. Carta narrada refere-se a um bônus de Blu-ray de Neko Monogatari, Shiro, onde a carta deixada por Tsubasa Hanekawa para Black Hanekawa é lida na íntegra. A carta é narrada por Tsubasa em um vídeo com quadros de textos por pouco mais de 40 minutos. Áudio comentários. O Blu-ray da série possui um grandíssimo bônus, a faixa de comentários dos personagens, onde cada episódio da série é comentado por um par de personagens diferentes. As falas são escritas pelo próprio Nishio Ishin e mantém muito material de desenvolvimento de personagens. A Togatari. Depois da história, é um bônus dos CDs de músicas de Monogatari, sejam singles ou trilhas sonoras. Os CDs de Monogatari trazem uma faixa de áudio de 20 a 40 minutos dos dubladores conversando sobre aspectos da série e seus papéis nela. Esses áudios possuem formato de programa de rádio e aparentemente foram transmitidos anteriormente no site de streaming Nico Nicodoga, Kizumonogatari VR. Kizumonogatari Realidade Virtual é uma experiência em realidade virtual criada em uma comemoração à conclusão da trilogia. Lançado gratuitamente em um tom Blu-ray do terceiro filme em julho de 2017 para PlayStation VR. O jogador é colocado ao lado da Keyshot de 10 anos para relembrar as cenas de lutas do segundo filme. Waza Monogatari. Waza Monogatari, o jogo, foi um jogo promocional lançado para navegadores mobiles, em janeiro de 2016 para promover o novel de Waza Monogatari. O jogo era uma plataforma em pixel art inspirada no arco Karen Ogre, onde o objetivo do jogador era atravessar fases, vencer batalhas de turno contra ursos e explorar o mapa coletando trechos da novel. Nade Monogatari. Durante o lançamento da novel de Nade Monogatari, em julho de 2016, um site promocional foi criado com um joguinho no qual você poderia acariciar a cabeça de Nadeko, fazendo referência ao Nade do título que significa acariciar, e como recompensa o jogador receberia um papel de parede para seu dispositivo. 07734. É a abertura de Zoku Ori Monogatari. 07734 de ponta cabeça significa Hello, olá em inglês. É apenas uma brincadeira com a temática de espelhamento do arco Koyomi Reverse. A técnica de escrever palavras usando números chama-se 1337, ou LIT, para calculadoras, Calculator Spelling. Nazo Monogatari. Contos de Enigmas é o jogo Escape Room para dispositivos móveis, supervisionado por Nishio Ishin e produzido pela empresa Escape, em maio de 2024. Diferentemente de outros jogos da empresa, que são em localidades reais, o jogo de Monogatari foi lançado digitalmente e posteriormente como uma versão em mídia física. No jogo, Koyomi encontra uma misteriosa criatura em forma de aranha em sua casa. O que é esse monstro? Por que apareceu? Seu objetivo é solucionar esses mistérios através de elaborados enigmas com a ajuda das heroínas da série. Robonichi Techo. Robonichi Techo é um popular caderno para planejamentos diários de uma marca japonesa. Em uma colaboração com Monogatari, Nishio Ishin escreveu como Nadeko, Koyomi e Tsubasa usariam seus cadernos. Na revista Robonichi Techo 2015 Official Guidebook, o material também conta com uma entrevista exclusiva com o autor. Desafio aos leitores. O arco Ougi Fórmula de Owari Monogatari foi oficialmente serializado na revista Besatsu Shonen, e junto ao conto foi incluído um bônus exclusivo chamado Desafio aos Leitores, em que Ougo propõe ao leitor tentar solucionar o mistério da sala 1-3, antes do próprio capítulo, dando-nos as pistas e o tempo limite de 5 minutos. Esse é o mistério em que Koyomi e Yogi ficam trancados em uma sala, sendo necessário encontrar um culpado entre uma lista de nomes para escapar. Na ocasião, alguém foi responsável por supostamente roubar e compartilhar as respostas de uma prova de matemática. Como dito por Yogi no desafio, este estilo de narrativa onde pistas sobre o caso são entregues aos leitores durante a história, dando a oportunidade de resolvê-lo antes da resolução final, é típico de clássicos da literatura de mistério e teve início com o escritor Ellery Queen. O conto se passa entre os capítulos 07 e 018 de Ougi Fórmula, Carta de Casamento. Carta de Casamento é um vídeo-mensagem narrado por Koyomi Araragi para anunciar o livro Ikusa Monogatari. Na mensagem, Koyomi anuncia que se casou com Hitagi e pondera o seu caminho durante a série. Tsubasa interna.
Menção a como Tsubasa Hanekawa realmente é. Tsubasa é vista como uma pessoa ideal, alguém gentil a ponto de ajudar a todos, inteligente a ponto de saber sobre tudo, responsável a ponto de ser a representante de classe entre as representantes de classes, e casta ao ponto de ser uma santa. Acontece que a mesma não se vê assim. Ela é violenta e libidinosa a ponto de atacar os próprios pais e sair pela cidade de roupa íntima, sob a pele de um gato. Ela é ciumenta e vingativa ao ponto de atacar aqueles que amam quem ela ama, sob a pele de um tigre. E como dito pela mesma no capítulo 066 de Neko Monogatari Shiro, a personagem ideal, a Tsubasa ideal, elogiada por Koyomi desde o princípio, foi sua primeira monstruosidade. Hyaku Monogatari. 100 Contos é um audiodrama escrito por Nishio Ishin, lançado em agosto de 2009. O drama consiste em 100 capítulos com Koyomi e alguma heroína debatendo sobre o cotidiano escolar. Weiss-Schwarz, em alemão branco e preto, é um jogo de cartas colecionáveis japonês criado pela Bushiroad. O jogo possui decks colaborativos com Bakemonogatari e Nissemonogatari, lançado em 2014. Shinobu significa Heart Under Blade. O ideograma do nome Shinobu é formado por dois radicais, o de coração debaixo do de lâmina, uma representação literal do nome Heart Under Blade, em inglês coração debaixo da lâmina. O kanji de Shinobu é o mesmo de Shinobi, ou ninja, e propositadamente é formado por coração debaixo da lâmina, dando o significado de dedicar a vida pela espada. Monogatari Fest. Monogatari Fest foi um evento ao vivo que ocorreu em Chiba, no Makuhari Mess, em 11 de maio de 2019, para celebrar o 10º aniversário do anime Monogatari. Nesta ocasião, os dubladores do anime se reuniram em um palco e apresentaram diante de uma plateia a leitura ao vivo de uma história de 1 hora escrita por Nishio Ishin. A gravação foi então transformada em mídia física, no Memorial Album, contendo 3 discos com 5 cenas cada, bem como algumas trilhas sonoras. Kiss Shot não é japonesa. A vampira Kiss Shot, a Sarah Laurion Heart Under Blade, não é japonesa, e sim europeia. Seu nome original é Lola, ou possivelmente, e considerando suas origens, Laura. Ela era princesa de um reino que caiu em ruínas e não existe mais. Sua terra natal não é nomeada, apenas posteriormente mencionada como Reino Acerola. Muito provavelmente por conta de sua história, envolvimento com vampiros e acontecimentos de Shino Monogatari 1, seu reinado era onde hoje está localizada a Transilvânia, na Romênia. Vozes da Shinobu. No primeiro trailer de Kizu Monogatari, quando o filme ainda era planejado para vir logo após Bakemonogatari, o nome da intérprete da voz de Shinobu é mostrado como XXXX. Embora no audiodrama de Bakemonogatari, Hyaku Monogatari, Shinobu seja interpretada por Aya Hirano. Foi Maya Sakamoto, a Major de Ghost in the Shell, quem assumiu o papel da personagem a partir de Nissei Monogatari. Entre os motivos para uma dubladora em ascensão como Aya não retornar para seu papel como Shinobu, está sua polêmica da época, onde, após falar abertamente sobre sua vida sexual, ela passou a receber críticas e ameaças, teve informações íntimas e fotos vazadas. Aya nunca realmente deixou de trabalhar apesar de receber ameaças de seus fãs, mas passou a ser bem injustiçada na época. Idade da Shinobu. Apesar de no início da série Shinobu dizer ter 500 anos, e com o passar dos livros de Off and Monster Season sua idade ser arredondada para 600, no cartão A Autoproclamada Vampira de 500 anos, o jogo Magia Record Madoka Mágica nos é informado que sua idade exata é de 598 anos. A descrição do cartão diz: "Não me trate como uma criança. Mesmo parecendo uma, eu tenho 500 anos. Sendo mais precisa, tenho 598 anos. 98 anos seria um exagero? KK. Pensando bem, talvez seja mesmo." A escuridão. A escuridão é um fenômeno sobrenatural retratado como um buraco negro, aparentemente invisível, porém fortemente sentido, que se comporta como lei no universo das monstruosidades. Sua função é exterminar da existência a monstruosidade que se afastam muito de sua descrição ou propósito. A escuridão não é inevitável, sendo possível escapar dela, fazendo-a desaparecer, caso a monstruosidade volte às suas origens, ou caso sua mentira seja aceita como verdade pelos humanos. Exemplo disso são quando Kishot utiliza seus poderes de vampira para escapar do extermínio ou se passar por uma deusa, e quando a mentira de Yogi passa a ser verdade ao ser aceita como familiar de Meme. Monogatari. Monogatari é um vídeo comemorativo de 1 ano do canal do YouTube Imorrível, canal este de Alexandre Esteves e Vinícius Lousada, dois percussores dos canais Otaku e parte responsável por espalhar a palavra de Monogatari para a comunidade brasileira. Comemorando 1 ano do canal em 2015, eles encenam um vídeo onde debatem como fazer um vídeo comemorativo com a estética Monogatari, enquanto o próprio vídeo já se utiliza dessa estética. O anime que tenta te cegar. É um vídeo do canal do YouTube Intoxi Anime. Neste vídeo da série O Desabafo, Marco Abreu dá a sua opinião sobre Bakemonogatari, se dizendo enganado por menos de 1% de cenas de ação no primeiro episódio, reclamando exacerbadamente de diálogos e a estética formada por simbolismo e quadros piscantes, além de entrar em completa negação a ponto de achar qualquer experimentação artística e nudismo ofensiva. Apesar de tudo, o vídeo chega a ser cômico pelas reclamações e vontade própria dele de não tentar entender a obra. Bilada Circulation. A quarta abertura de Bakemonogatari, Renai Circulation, se tornou um meme até fora da bolha de Monogatari. Um dos memes criados foi uma paródia da música com falas do youtuber BRKS Edu, Bilado Circulation. Traz o instrumental da música original com falas do youtuber sobre como tratar sua mulher caso você seja um gamer, com Bilada. Bilada foi um meme do youtuber de 2010, onde o mesmo participou de um sketch de humor, onde respondia a pergunta: como conquistar a garota que você gosta?
Bakatsuki. Bakatsuki é uma comunidade dos tradutores independentes que hospeda traduções da Light Novel em formato Wikipedia. Fundada em 2006 por The Last Guardian, a Bakatsuki se expandiu desde então para se tornar o maior aglomerado de novos em inglês, além de hospedar projetos em outros 29 idiomas. Como não poderia faltar, Monogatari também possui suas próprias páginas em inglês e em português no site. O primeiro aglomerado de traduções de Monogatari iniciou-se nesse site, até posteriormente passar por outros sites mais dedicados, em inglês no fórum r/araragi e em português no blog Monogatari BR. Cabeças inclinadas. Chamado de ângulo Shaft, essa é uma pose icônica que frequentemente aparece nas animações produzidas pelo estúdio Shaft. O pai dessa inclinação de pescoço é o diretor Akio Kishimoto. Sua pose favorita é a de um personagem inclinando excessivamente sua cabeça e olhando sugestivamente por cima do ombro. Essa pose tem sido particularmente marcante nas obras Shaft a partir de 2004, quando Shimbo passou a dirigir a maioria das produções. A primeira pose que chamou a atenção dos espectadores foi a inclinação de Hitagi no segundo episódio de Bakemonogatari. Em 2011, a pose se popularizou como o grande sucesso de Madoka Mágica, assim também sendo nomeada. A referência mais antiga encontrada é do segundo episódio do OVA de Tatoko Princess, de 1997, sendo este provavelmente a primeira vez em que o diretor utilizou. Águas profundas. Poderes de materialização. Shinobu possui uma peculiaridade em seus poderes que vão além da própria regeneração exagerada. Ela basicamente é capaz de materializar não só uma parte do corpo, como também criar objetos, seja do nada ou transmutando matéria. Este poder pode ser considerado uma herança de sua época como deusa, como mostrado em Oni Monogatari. 400 anos atrás, sua chegada ao Japão causou um incidente que a fez ser cultuada pelos aldeões locais. Sendo tratada como uma deusa, durante sua divindade, é evidenciado que ela foi capaz de criar estruturas ao alterar o clima. Apesar de, no fim, ela precisar voltar a ser uma vampira, resquícios dessa época permaneceram. No mangá, ela também é capaz de materializar monstruosidades, desde um pequeno mascote a uma imensa criatura voadora para transporte. Essa pode ser uma capacidade vinda do seu título, Rei das Monstruosidades. Viagens no tempo e mundos paralelos. Monogatari é uma obra que abraça temas sobrenaturais, brincando com folclores ao contos góticos. Mas algo que é loucura de se pensar é que canonicamente existe na série é o conceito, muitas vezes atribuído à ficção científica, de viagem no tempo. Em Kabuki Monogatari, Shinobu cria um portal para o passado utilizando-se da energia espiritual bruta, que seria a origem das monstruosidades daquele local. Ao impedirem a morte de Mayoi no passado e retornarem ao presente, o conceito de realidades paralelas nos é apresentado. Servindo de solução para paradoxos temporais, realidades paralelas é um conceito que diz que, quando se viaja no tempo, você vai para um ponto no tempo de outra realidade. Assim, fazendo-se possível a existência de duas versões da mesma pessoa e preservando o destino. Ao voltarem para o presente, Koyomi e Shinobu vão para o futuro daquela realidade paralela, onde, em Bakemonogatari, Koyomi não foi avisado sobre Shinobu ter fugido de casa por Mayoi, levando-o a não ser salvo por Shinobu, e ser morto por Black Hanekawa. Shinobu então destruiria o mundo ao ter seus poderes de volta. A ideia de que realidades paralelas existem em Monogatari possibilita que contos e colaborações com outras franquias sejam, de certa forma, válidos canonicamente. Higasa e a Garota Doente. Seiyu Higasa é amiga de Suruga Kambaro, que aparece em Hana Monogatari. Ela é a atual líder do time de basquete feminino após a saída de Suruga dos esportes. Ela aparece também no episódio final de Koyomi Monogatari, jogando basquete ao lado de Suruga, e segurando a Suruga nos créditos finais de Owari Monogatari. Alguns fãs teorizam que ela seja a garota doente no final de Owari Monogatari 2, que Koyomi vai atrás para ajudar. Porém, apesar de parecidas, não é ela. A garota doente não possui qualquer descrição nos livros, são diferentes entre o anime e o mangá, e nenhuma menção a este caso é relacionada a Seiyu posteriormente nos livros. Covid-19. Em Shin no Monogatari 1, Nishio Ishin adotou a pandemia de coronavírus na história de Monogatari. Apesar de cronologicamente o livro se passar 2 anos após o início da história, ou seja, em 2008, o termo Covid-19 de 2019 é mencionado. Na história, a pandemia seguiu a realidade com todos os seus pesares, com racionamentos e confinamentos. Junto a isso, um vírus que afeta monstruosidades imortais também surgiu como ponto crucial da trama. Cartões telefônicos Fanda. Durante o evento da exposição Nishio Ishin Daijiten, participantes receberam fones de ouvido onde poderiam ouvir os personagens do autor guiando-os pelas exibições, sendo os de Monogatari Series, Koyomi e Shinobu. Aparentemente, os áudios tinham uma espécie de enredo que os personagens seguiam, mas que são impossíveis de se encontrar hoje em dia por estarem disponíveis apenas durante o evento. Também durante o evento, cartões telefônicos colecionáveis da marca Fanda foram distribuídos, com o número para o qual você poderia ligar e escutar os mesmos personagens falando, no que seria um epílogo do enredo do evento principal. Segundo o visitante do evento, o enredo do Koyomi e Shinobu girava em torno deles acordando dentro de um dicionário, comentando sobre o que estivesse ao redor enquanto tentam encontrar um caminho para casa. Em seus epílogos, Koyomi diz estar bem e que conseguiu sair vivo dos acontecimentos do evento. Diz querer continuar sobrevivendo para poder ouvir mais a voz do visitante. Já Shinobu diz que acompanhou o visitante pela sua sombra o tempo todo, e dá duas opções. Se livrar dela repetindo o trava-línguas de Black Hanekawa. Sim, temos Shinobu falando trava-línguas com miados. Ou ficar com ela dizendo que quer acariciar seus peitos sem sutiã. Referência à cena do armazém de Kizu Monogatari. Família Gaen. Gaen é família por parte da mãe da Suruga. Sua tia Isuko Gaen é irmã de Toei Gaen, sua mãe. Toei casou-se contra as vontades de sua família com um homem de sobrenome Kambaru. Após Toei e seu marido morrerem,
no que é dito ser um acidente, mas que muitas vezes é colocado em xeque, Suruga ficou aos cuidados de seus avós por parte de pai. Os membros da família Gaen compartilham uma sensibilidade natural ao sobrenatural e possuem uma característica particular que os tornam propensos a criar novas monstruosidades. Mayoi Welcome. Mayoi Bem-vindo é um conto escrito por Nishio Eishin e distribuído como recompensa de um desafio proposto no evento Nishio Eishin Festival 2016. O conto ficou longe do público por anos, até 2022, quando foi arremetido em um leilão pela comunidade norte-americana, então disponibilizado na internet. O conto é uma prequela de Shinobu Monogatari, sendo assim o primeiro material oficial de Monster Season. Na história, Mayoi recepciona a vinda de Deathtopi ao Japão, momento este que na nova estado que aconteceu e que Mayoi pede para lermos o conto em questão para mais detalhes. Next Season. Next Season era originalmente a temporada que sucederia a Final Season, anunciada no final de Zoku Owari Monogatari com a frase Até Jacaré. See you later, Alligator. O primeiro título dessa temporada seria Tsuki Monogatari. Posteriormente, a temporada foi renomeada /substituída por Off-Season e o título abandonado teve seu retorno na Family Season. Jogo de PSP. Bage Monogatari Portátil é um jogo lançado em agosto de 2012 pela Bandai para PSP. O jogo é uma adaptação do anime de Bage Monogatari, contando com uma jogabilidade no estilo visual novel. Durante a primeira semana, o jogo vendeu 34 mil cópias, tornando-se o jogo mais bem vendido da plataforma naquela semana. Uma atualização não oficial foi lançada em agosto de 2022, para o 10º aniversário do anime, com uma tradução para inglês e cenas remasterizadas. Kyoko Okitegami. Kyoko Okitegami é a protagonista da série de Nishio Eishin, o Memorando de Kyoko Okitegami. Kyoko, a detetive esquecida, é uma detetive que precisa resolver todos os seus casos em um único dia porque sua memória é reiniciada toda vez que ela dorme. Há 2 vídeos promocionais de Kyoko em colaborações com Monogatari Series, o Memorando de Kyoko Okitegami, X Monogatari Series, em que Kyoko diz para chamar o detetive caso você inclinar a cabeça, e Créditos finais de Tsuki Monogatari, o Memorando de Kyoko Okitegami, em que Kyoko está à procura de Tsukasa Hanekawa. Alguns fãs teorizam que Kyoko seja a própria Tsubasa, após os eventos que a levaram a viajar pelo mundo, porém a teoria não possui qualquer base consistente. O sorriso da Yotsuki. Bom, talvez o porquê da Yotsuki não sorrir? Bom, é porque ela é um cadáver, e que ainda por cima possui dificuldade de se expressar. Em Zoku Owari Monogatari, vemos que ela é capaz de sorrir, na verdade, de reconstruir sua própria personalidade. Koyomi matou um garoto. No arco Nadeko Snake de Bakemonogatari, a monstruosidade cobra escapa e foge. Koyomi fica em uma situação onde precisa escolher focar seus esforços em salvar o seu amigo de infância, a Nadeko, ou ir atrás da cobra para impedi-la de voltar para quem a lançou, ou seja, o garoto que foi rejeitado por Nadeko. No fim, Koyomi fica com Nadeko, mas com um peso na consciência de que não é ela que ele queria salvar. Aqui a teoria é que este garoto teria morrido para a cobra. Este garoto que, aliás, é o mesmo que mais tarde ataca Deishu Kaeki no final de Koyomi Monogatari. Mas não, o garoto não morreu. O nome dele é Sunshi Sajo, e ele retorna vivo no arco Yogi Flight, de Yogi Monogatari, cidade de Naoetsu. A cidade em que a série se passa nunca é realmente nomeada nos livros, porém é descrita como uma pequena cidade do interior do Japão. O principal colégio da série tem o nome de uma localidade real, Naoetsu, localidade na cidade de Joetsu, na prefeitura de Niigata. No anime, com exceção das extrapolações, como a escadaria do colégio ser uma enorme cúpula envidraçada pós-moderna, o cenário é em sua grande parte a localidade de Tóquio. Na adaptação para o mangá, a cidade foi nomeada como sendo Naoetsu mesmo, e recebeu um mapa com as principais localidades da série. Uma conversa urgente. Uma conversa urgente Nonsense User X Koyomi Araragi foi um vídeo publicitário da Aniplex, lançado em fevereiro de 2023. Foi o 15º projeto revelado dos próximos 20 projetos de Nishio Eishin, uma série de projetos para celebrar os 20 anos da carreira do escritor. Como diz o título, o vídeo é uma conversa de 7 minutos entre Koyomi Araragi e Lee, o protagonista de Zaregoto Series, onde ambos conversam sobre suas trajetórias até o momento presente, além de anunciarem os livros Sequestro de Brincadeira, A Sábia Azul e A Filha do Usuário de Bobagens e Ikusa Monogatari, Contos de Batalhas. Precious Memories. Preciosas Memórias é um jogo de cartas colecionáveis com diversas colaborações com animes, entre eles Monogatari Series. Uma peculiaridade das coleções dessa marca são os cartões autografados, por exemplo, Shinobu por Maya Sakamoto. Mensagem secreta no site Kizu Monogatari. Após o adiamento do filme em 2012, um novo anúncio foi feito em outubro de 2015, junto com um site promocional que incluía um contador que, ao se encerrar, anunciaria a nova data de estreia. O código-fonte do site continha um segredo, uma arte de Tsubasa feita em Asi, com a frase não posso mostrar para você agora. A frase é uma citação direta ao capítulo 7 de Kizu Monogatari, Seishiro e Tsubasa. É dito algumas vezes durante a série que a concentração de energia espiritual na cidade da Naoetsu é anormal. No arco Shinobu Meio, nos é revelado que o motivo dessa concentração é Seishiro Shinshiroi. Durante anos após seu suicídio, a cinza de Seishiro viajou de volta ao Japão e passou a atrair monstruosidades para se alimentar delas. Cronologicamente, Seishiro volta a Naoetsu 15 anos atrás, e após isso, eventos sobrenaturais começaram a acontecer com mais frequência. Há 15 anos, uma garota ganhou o nome de Tsubasa Hanekawa. Há 14 anos, uma fênix renasceu. Há 11 anos, um caracol se perdeu. Há 7 anos, o desejo foi feito em uma pata de macaco. Há 3 anos, um peso foi roubado por um caranguejo. Dentre os exemplos de o gato é dado como o caso a parte do tigre, como algo que Seishiro quer evitar. No mangá, a relação entre Seishiro e Tsubasa é mais aprofundada.
onde ele, na verdade, tem o objetivo de transformar Tsubasa na rei das monstruosidades, para que Kishimoto se livre desse peso. Quando criança, Tsubasa ia até o templo para ler e lá assistir ou ouvir seu potencial sobrenatural, e assim começou a influenciar o seu redor, incluindo sua família, causando a violência familiar que fez com que ela encontrasse o gato. Abismo. Livros da Suruga. O quarto de Suruga é repleto de livros de romance homossexuais, retratados no anime como uma pilha de capas vermelhas. Elas são uma referência ao filme francês A Chinesa, de Jean-Luc Godard. O filme retrata as ideias revolucionárias de 5 estudantes comunistas, onde a principal ferramenta ideológica utilizada é o livro Citações do Presidente Mao Tse-tung, ou também conhecido como O Livro Vermelho. Não há motivos explícitos do porquê a série optou por retratar um livro de ideologias comunistas chinês como romances gays, mas provavelmente é uma crítica em forma de paródia às ações chinesas contra os grupos LGBT. Estilos cinematográficos. A adaptação para o anime de Monogatari tem em sua direção e composição de cenas o estilo próprio. A serialização para a TV tem como base o estilo Nouvelle Vague, que se caracteriza pelo uso de câmera solta, ângulos pouco usuais, localidades reais e ritmos não convencionais com o uso de quadros em tela. As narrativas são fragmentadas e ambíguas, frequentemente fazendo uso de referências à quebra de quarta parede. Visualmente, utilizam iluminação contrastante e uma estética naturalista. Tematicamente, explorava a juventude, a rebeldia e questões sociais e políticas contemporâneas, refletindo a realidade da época. Os filmes de Kizu-Monogatari adotam o estilo noir, que se caracteriza por uma atmosfera mais sombria e cínica, com temas de moralidade ambígua e fatalismo. As narrativas frequentemente envolvem crime, corrupção e desilusões em volta de um mistério. O estilo enfatiza a psicologia dos personagens e a influência no ambiente urbano, na natureza humana, criando uma sensação de pessimismo e desespero. Estilos teatrais. Assim como na direção e fotografia, os diálogos de Monogatari também possuem suas referências, sendo estes vindos diretamente do teatro. Primeiramente, o manzai, algo como talento cômico, um estilo tradicional japonês de comédia. O manzai se apoia em 2 arquétipos de personagens, o homem sério, também conhecido como escada, e o cômico. A maioria das piadas gira em torno de mal-entendidos mútuos, conversa fiada, trocadilhos e outras piadas verbais. Outro que se caracteriza mais como um recurso narrado é o aparte. Aparte é um discurso que não é dirigido a um outro personagem, mas a si mesmo, e consequentemente ao público. Enquanto ao monólogo, o personagem argumenta sobre algo dentro de um tema com o fim de ensinar algo ao público. O aparte é uma visão de personagem que acaba por escapar para o público. Por vezes, o personagem interrompe a continuidade de uma cena para dar suas opiniões, de forma a se distanciar da obra para elaborar seu próprio ponto de vista. Koyomi é um narrador não confiável. Essa é uma teoria que busca explicar algumas incoerências da história como sendo uma parte proposital da narração de Koyomi. Por vezes, até alguns exageros do anime são atribuídos a ele. Alguns pontos que levam Koyomi a dissociar a história são percepção própria, por exemplo, ele dizer ser impopular e constantemente se comparar a um delinquente, quando na verdade era bem visto e até popular. Memória, por exemplo, como em Sword Lost, onde só sabemos o que ele se lembra. Omissão proposital, por exemplo, ele deliberadamente não quer pensar em algo mesmo sabendo a verdade, como em Yogi Dark. Podem ser vistos como uma extrapolação dos pensamentos exagerados de Koyomi, assim como o Shaft sendo Shaft, algo próprio do estilo de direção do estúdio. Mensagem da Carta da Sodate. A carta deixada por Sodate para Koyomi em Owari Monogatari não tem seu conteúdo revelado nos livros, não diretamente. Porém, existe um enigma em Sword Lost, escondido nas mensagens de texto de Hitagi, que revela o conteúdo da carta. Resumidamente, ao agrupar as mensagens de texto da formatação original, encontramos a frase "prepare-se e ligue", uma forma de dizer a Koyomi para entrar em contato. Diferentemente da última vez, em que não deixou rastros, dessa vez Sodate deixou seu contato. Teoria do arco-íris da Izuku. A teoria das cores de Izuku Gaen diz que o céu colorido dos cenários em que Izuku aparece representa seu conhecimento e possibilidades, uma vez que outros personagens são representados por quadros de cor única, Tsubasa com o branco, Ogi com o preto. Izuku possui um arco-íris que abrange todo o céu do cenário em que ela está. Assim como inúmeros celulares de Izuku representam sua vasta rede de comunicação e contatos, as cores representariam seu saber e vastas opções. Um ponto a favor dessa teoria está no episódio 12 de Koyomi Monogatari, quando Izuku diz não ter mais alternativa a não ser ela mesma agir. O céu está pela primeira vez com colorização normal. Maldição de Meme e Deisho. A maldição de Meme Yoshino e Deisho Kaiki, por participarem da criação de Otsuki Ononoki, não são reveladas, porém há teorias. Bom, alguns pontos a se considerar são: as maldições possuem relação com os pedaços da boneca, e aqueles que compartilharam pedaços possuem a mesma maldição. Izuku foi responsável pela cabeça, então foi amaldiçoada sobre o conhecimento sobre tudo. Yozuru e Tadatsuru foram responsáveis pelas pernas, então foram amaldiçoados a não mais pisarem no chão. Meme e Deisho participaram da criação do torso, então suas maldições teriam alguma relação com tronco, braços ou mãos. A teoria diz que suas maldições afetam o coração. De forma subjetiva, eles não são fiéis aos seus sentimentos. Eles precisam sempre de algum pretexto ou aceitar algo em troca para poderem agir, mesmo que tenham essa intenção inicial, além de também não conseguirem se apegar. Pontos favoráveis à teoria seriam o fato dos dois só agirem mediante algum tipo de negociação, muitas vezes em dinheiro,
mesmo que o pagamento em si fique em segundo plano. E o fato dos dois personagens por muitas vezes se afastarem dos locais das pessoas, mesmo que em muito possam ser explicados por situações da história.